Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês um pouco da minha experiência no primeiro semestre da faculdade de Psicologia. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, para quem acompanha o canal há um tempo, sabe que o tema principal aqui do canal não é falar de psicologia, nem dos meus estudos na faculdade, etc. Mas de vez em quando eu gosto de abordar esse assunto, por isso que eu montei uma playlist, inclusive, focada na psicologia. Eu vou deixar ela linkada aqui nos cards, caso você queira ver mais vídeos desse tipo aqui no canal. Bom, eu curso Psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes, e o curso é formado por 10 semestres, ou seja, 5 anos, como costuma ser realmente na grande maioria das faculdades de Psicologia, tem em média essa duração. Bom, eu entrei prestando o vestibular da própria universidade. Esse vestibular eu tinha realizado no ano passado, no mês de novembro, acabei ganhando uma bolsa e com isso logo no início do ano já me matriculei. Eu iniciei meus estudos no final do mês de fevereiro. Eu estudo aí no período matutino, ou seja, da manhã. As aulas não costumam durar muito tempo, no entanto a gente tem diversas aulas complementares aí, atividades complementares a serem cumpridas. Inclusive eu só tenho aula presencial de segunda a quinta. Nas sextas-feiras eles disponibilizam lá algumas atividades complementares para realizarmos em casa. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na hora que a gente entrar no tópico de método de ensino. Dada essa introdução, vamos falar agora um pouco do como eu decidi escolher o curso. Quem acompanha o canal também há mais tempo sabe de toda essa história, já estou até um pouco cansado de repetir ela várias vezes, então vou falar bem por cima aqui para vocês. Não foi sempre que eu me interessei pelo curso de Psicologia. Na verdade, no ano passado eu fiquei muito em dúvida entre escolher 3 cursos: o de Publicidade, Psicologia e Pedagogia. Publicidade porque eu fiz o ensino técnico integrado ao ensino médio de administração, e a gente tinha algumas aulas que falavam um pouco sobre a publicidade, e eu acabei sim me interessando pela área, era um curso que me interessava sim, até hoje é uma coisa que me interessa. A psicologia foi algo que eu comecei a me interessar lá pelo ano de 2020, quando eu comecei a conhecer de fato o que era psicologia. E os livros tiveram uma certa influência aí a fazer eu escolher esse curso. Isso porque sempre quando eu lia algum livro, eu gostava de observar os comportamentos e pensamentos dos personagens. E isso ficou muito mais evidente quando eu realizei a leitura de Flores para Algernon, que é um dos meus livros favoritos aí da vida, que conta a história de um rapaz chamado Charlie, que ele tem uma certa condição aí, que faz com que ele não tenha o QI na média. E por conta disso ele acaba sofrendo muito aí nas mãos das pessoas. E é um livro assim que acaba levando a gente a diversas reflexões. E a partir dali eu comecei a pesquisar mais esses assuntos, que envolviam transtornos mentais, comportamentos. E não deu outra, acabei caindo aí na psicologia. Comecei a conhecer um pouco mais da área. Comecei a acompanhar alguns profissionais na internet. Comecei a ler livros focados em psicologia. E eu acabei também conhecendo aí as diversas áreas de atuação, o que um psicólogo de fato faz. E conhecendo um pouco mais sobre a graduação de psicologia, eu me interessei pelo curso. Já a pedagogia foi algo que eu me interessei pelo fato de eu gostar de ler, e era uma faculdade que envolvia muita leitura. Sempre tive um pouco desse interesse de dar aulas e tudo mais. Inclusive, para vocês terem uma ideia de como eu estava atirando para todos os lados, eu realizei o Enem, e com a minha nota do Enem eu consegui passar em uma universidade em pedagogia, só que a universidade ficava bem longe da minha casa, e como eu já estava bem mais engajado em fazer o curso de psicologia, eu acabei desistindo da ideia de fazer pedagogia. Mas também não foi algo que eu decidi do dia para noite. Eu pesquisei muito aí sobre esses 3 cursos, essas 3 graduações, ou como elas funcionavam, o tempo de duração, a grade curricular e tudo mais. E é algo que eu sempre recomendo muito para as pessoas aí que estão em dúvida de qual curso escolher. Pesquise um pouco, veja relatos de outras pessoas, perguntem para pessoas que fazem esse curso que você está interessado, para ver se você realmente se identifica com aquilo. Lembrando que o método de ensino, as matérias que são dadas, a carga horária, varia muito de faculdade para faculdade, tá bom? Desde o ano de 2019, a universidade na qual eu estudo trabalha com um método de ensino diferente do de antes. Ao invés deles darem disciplinas, eles trabalham com unidades curriculares. Então, ao invés de a gente ter várias disciplinas ali no semestre, a gente tem algumas poucas ali unidades curriculares. Nesse semestre, a gente trabalhou com 2 unidades, que foi Bases Biológicas em Psicologia e Fundamentos em Psicologia. Para cada unidade, a gente tem 2 professores. Então, por exemplo, segunda e terça a gente tem aula de Fundamentos em Psicologia.
Na segunda, a professora vai dar uma aula e na terça-feira, um outro professor dessa mesma unidade vai dar uma outra aula com outro tema. E isso acaba interferindo nas provas também. As provas normalmente são formuladas aí por 20 questões, sendo que 10 questões são formadas por um professor e as outras 10 são formadas por um outro professor. E claro, a gente tem aquelas aulas de sexta-feira, que são as aulas do UCF, acho que é assim a sigla, onde lá toda semana eles disponibilizam algumas videoaulas, PDFs, com temas diversos. Então lá já teve aula sobre autismo, direitos humanos, teve até aula de inglês, e ao final do semestre a gente faz um provão ali com várias questões relacionadas aos conteúdos que a gente teve online. Bom, e falando um pouco da minha opinião em relação a isso, esse método de ensino, ao meu ver, tem seus lados positivos e negativos. O lado mais positivo disso é que a gente não fica com uma pressão muito grande, não são tantas matérias, ou seja, não vai ter uma cobrança aí tão grande, a gente não vai ficar sobrecarregado. No entanto, os professores vão ter que abordar ali mais conteúdo para os alunos, e nisso as aulas acabam ficando um pouco rasas algumas vezes, o professor acaba não conseguindo passar o conteúdo completo, e isso foi algo que me incomodou aí nesse primeiro semestre. Em relação a aulas práticas, sim, a gente teve aula prática, inclusive foi obrigatório a gente utilizar jaleco logo no primeiro semestre, por conta das aulas aí de biologia. E, gente, bases biológicas em psicologia é basicamente a biologia pura ali. Então a gente vai estudar sistema nervoso, o cérebro, genética, DNA, diversas coisas assim. Tudo que envolve a área de biologia, realmente. A gente teve que fazer diversos relatórios aí dessas aulas práticas, a gente se reunia em grupos ali, normalmente, né, de 3 ou 4 pessoas, fazia a aula prática e depois realizava um relatório. Eu confesso ter sentido um pouco de dificuldade em algumas aulas de bases biológicas em psicologia. Já as aulas de fundamentos em psicologia, elas se focam mais na filosofia ali, que é algo que eu já estou mais acostumado. Foram aulas que eu consegui me sair melhor. Em relação a livros, leituras que os professores pediram, sim, existem livros que eles pedem obrigatoriamente para a gente ler, mas não foram muitos nesse primeiro semestre. A gente basicamente teve que ler um dos capítulos do DSM-5, né, que é o mais atualizado, sobre transtornos de ansiedade. Além disso, também tivemos que ler um livro chamado Psicofisiologia, as bases fisiológicas do comportamento. Mas, mais uma vez, não é o livro inteiro, só alguns capítulos. Obviamente, nas aulas de biologia, a gente teve que utilizar o Atlas de Anatomia Humana. Para realizar os relatórios, eu acabei também fazendo algumas leituras. Eu vou tentar deixar aí na descrição certinho o nome dos livros que a gente utilizou, tanto para filosofia quanto biologia. Bom, já falei de provas, falei de relatórios, mas agora eu tenho que falar de seminários. A gente realizou 2 seminários, um para a unidade de filosofia e outro para a unidade de biologia. Para a de filosofia, a gente tinha que escolher ali um tema sobre as abordagens da psicologia e a gente acabou ficando com a psicologia do trânsito. E esse foi o primeiro seminário que a gente realizou e era um trabalho ali em grupo. E eram grupos grandes, formados normalmente aí por 8 pessoas. Isso porque a sala tem muitos alunos, na minha sala tem praticamente 100 alunos. E eu não vou mentir para vocês, não foi a mil maravilhas. Teve muito problema de comunicação, gente que acabava entregando as coisas com atraso. E isso acabou interferindo um pouco na nossa apresentação. Já o segundo seminário, a gente fez com o tema de hipocondria. Esses grupos já eram menores, formados normalmente aí por 4 pessoas. Como a gente já tinha passado pela experiência do primeiro seminário, a gente acabou se saindo melhor. Mas isso acaba sendo quase que inevitável, né, quando a gente vai fazer trabalhos em grupos, né? E faz parte aí da nossa experiência, né, na faculdade, na escola também. Mas apesar desses imprevistos que acabam acontecendo, eu gosto de fazer seminários. Falando agora um pouco sobre as minhas experiências, né, aí na faculdade. Claro que foi um baque muito grande, eu tinha acabado de sair do ensino médio e já fui para a faculdade aí, né, na minha transição dos 17 aos 18 anos. E tudo é muito diferente na faculdade, você tem muito mais autonomia, os professores não vão pegar ali na sua mão e dar tudo mastigado para vocês. Então eu acabei tendo que correr atrás de muita coisa ali para não ficar perdido no curso. O ambiente também é muito diferente, eu não estava acostumado em estudar em um lugar tão grande e com tantas coisas diferentes. Sem contar que existe uma diversidade muito grande ali de pessoas, né, de faixa etárias diferentes, pessoas com diversas vivências. E o curso de psicologia envolve aí muitos debates durante as aulas, principalmente nas aulas de filosofia. E era algo interessante de se fazer, porque como a sala tem muitas pessoas de várias faixas etárias diferentes, com vivências diferentes, eu pude entrar em contato aí com outras perspectivas em relação ao mesmo assunto.
foi algo assim muito positivo. Para além disso, a faculdade também exige que a gente cumpra ali um certo número de horas de atividades extracurriculares e complementares, que podem ou não se passar dentro da universidade. Isso envolve a gente assistir palestras, cursos, participar das ligas da faculdade. Eu estou participando de uma que, dentre essas atividades extracurriculares, a gente tinha a possibilidade de participar do grupo de acolhimento, que normalmente eram encontros aí que aconteciam uma vez por semana, que servia, né, como o próprio nome já indica, para acolher aí as pessoas que estavam chegando na faculdade. Então lá a gente trocava experiências, o que a gente estava achando do curso, as dificuldades, os pontos positivos, e foi algo que eu gostei muito de fazer. Eu acabei conhecendo pessoas muito legais lá dentro, foi muito bom conversar também sobre as nossas experiências, até porque a gente estava se sentindo um pouco perdido, né, por ser pessoas que acabaram de iniciar a faculdade, e realmente foi algo positivo, foi uma das coisas que eu mais gostei ali na faculdade nesse primeiro semestre. Em relação à minha rotina, estudos e tudo mais, bom, como ano passado eu tive uma rotina muito doida de estudos, né? Eu estava estudando para vestibular, apesar de eu estar no ensino à distância, eu tinha as aulas do ensino técnico, que a gente tinha que estar participando ali todos os dias, tinha muito trabalho, tinha TCC para apresentar, então eu estava numa rotina muito doida de estudos, eu tinha uma cobrança muito grande. Na faculdade, essa cobrança até que diminuiu um pouco, pelo menos aí nesse primeiro semestre, né, que é inicial. Quero ver na hora que começar aí o TCC, os estágios, aí vira uma loucura de novo. Mas voltar para o presencial depois de 2 anos foi algo que mexeu um pouco comigo. Comecei a perceber ali que eu estava me sentindo muito ansioso em lugares muito cheios, e isso me fez levar à terapia. Estou fazendo terapia aí desde o início do ano, inclusive os próprios professores indicam, né, que a gente faça terapia para quem faz o curso de psicologia. Mas isso já era algo que eu estava colocando como meta esse ano, né, de realizar a terapia, justamente por conta dessas coisas que eu andava percebendo em mim. E a terapia está me ajudando muito aí nesse processo um tanto quanto difícil que eu estou passando aí na minha vida. Bom, e para finalizar, fica a pergunta: o curso foi o que eu esperava? Eu me decepcionei? Bom, como eu já tinha pesquisado muito sobre a faculdade de psicologia, né, o curso de psicologia, eu já meio que esperava ali pelas matérias que eu ia encontrar, como funcionava ali um pouco a dinâmica, mas é claro, quando você entra em contato ali de fato, né, na prática com o curso, tudo funciona de uma forma um pouco diferente. Teve pontos negativos, sim, mas eu acho que os positivos acabaram se sobressaindo. É um curso pelo qual eu me identifico, eu me vejo trabalhando como um psicólogo. Não é uma profissão fácil, exige muita responsabilidade também. Acho que todas as profissões exigem, né, uma certa responsabilidade. Mas eu acho que quando você está trabalhando ali diretamente com o ser humano, fica tudo mais complicado. Na faculdade de psicologia você tem que ler muito também. Mas no fim, no saldo final, supriu minhas expectativas. Pretendo sim continuar com o curso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiserem mais vídeos nesse estilo, né, onde eu conto um pouquinho das minhas experiências na faculdade, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!